E o Criador de todas as coisas abençoou isso. Aí vem a explicação. Mas ele, ou seja, o Criador, não santificou todos os povos e nações para que guardassem o sábado. Quer dizer, existe, vamos colocar assim, uma unção sobre Israel para que a nação de Israel guarde o sábado. As demais nações não estão obrigadas. Mas somente Israel, como aí está escrito. A ele somente Israel, ele, o Todo-Poderoso, permitiu que comessem, bebessem e guardassem o sábado na terra. E o Criador de todas as coisas abençoou este dia, o qual ele havia criado para a bênção e santidade e glória sobre todo o dia. Esta lei e testemunho foi dada aos filhos de Israel como uma lei eterna para as suas gerações. Então, nós não estamos obrigados a guardar o sábado. Foi tirado um peso de cima dos seus ombros? Eu creio que sim. Não estamos obrigados a guardar. Israel, sim. Por eleição. Por separação. E quando eu falo Israel, eu me refiro aos verdadeiros judeus, não sinagoga de Satanás. Continuando aqui. Capítulo 3. Tá chato, pessoal? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Vamos lá. Deixa eu botar isso aqui. Tá chato o estudo? Joinha, não é peso, Gustavo. Sim, eu sinceramente, eu não sei nem como guardar o sábado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Claro que, pela leitura da palavra, eu tenho uma noção. Toda a comida a ser consumida no sábado deve ser preparada na sexta-feira. Então, a pessoa pode caminhar somente uma certa distância para ir na sinagoga, não pode ficar indo de casa em casa, não pode dirigir. Eu lembro que, das vezes que eu fui em Israel, até o apertar o botão do elevador do hotel era considerado trabalho. Então, já na sexta, quando aparece a primeira estrela, que já é considerado o sábado, o Shabat, o hotel, por exemplo, às vezes eu peguei um quarto, me deram um quarto no quinto, sétimo andar, o elevador é parando de andar e andar. Já é programado para isso. Eles programam para isso, para que não tenha que ninguém apertar o botão, porque isso é considerado trabalho. Então, agora, tomar banho pode? Claro que sim, poxa, eu acredito que sim, né? Ficar sem tomar banho eu não aguento. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, podem perguntar a Márcia, é tomar banho, pessoal. Eu não aguento ficar sem tomar banho. Vamos lá. O paraíso e a queda do homem. Tem coisas interessantíssimas aqui também, meus amigos. Interessantíssimas aqui. O paraíso e a queda do homem. Diz assim, e no sexto dia da segunda semana, nós trouxemos, de acordo com a palavra de Deus, a Adão, todos os animais selváticos. Então, vamos raciocinar aqui. Adão foi criado, melhor dito, no sexto dia. Mas os animais foram trazidos à presença de Adão na segunda semana, para que Adão os nomeasse. E isso, veja bem, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sabe aquela livraria judaica que eu falei para vocês que eu consegui entrar? Deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui. Só um momentinho. É esse aqui? Acho que é. Eu não lembro agora o meu login. Só um momentinho, pessoal. Eu vou mostrar para vocês mais uma mentira de um rabino.
Ah, consegui entrar, está aqui. Consegui. Vejam bem, antes de... cadê aqui? Sanhedrin 38b. Vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu procurar aqui o texto. Eu vou mostrar a vocês. Só um momentinho. Sanhedrin 38b, que fala a explicação que os rabinos dão para a criação do homem. Só um momentinho. Opa, já passei do 38b? Cadê aqui? Só um momentinho, pessoal. Ok, vou começar daqui. Vamos lá. Voltando aqui para o texto. Está aparecendo aí? Novamente o texto do livro dos Jubileus. Daqui é importante a gente entender. Deixa eu fazer um refresh. Diz assim: e no 6º dia da 2ª semana, nós trouxemos, de acordo com a palavra de Deus, a Adão todos os animais selváticos, e todos os animais domésticos, e todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, e tudo que se move nas águas, de acordo com suas espécies, de acordo com seus tipos. Os animais selváticos no 1º dia, os animais domésticos no 2º dia, as aves no 3º dia, e tudo que se move sobre a terra no 4º dia, e o que se move nas águas no 5º dia. E Adão os nomeou a todos, segundo seus respectivos nomes. E do modo com que ele, Adão, os chamava, assim eram seus nomes. E nesses 5 dias, Adão viu todos eles, macho e fêmea, de acordo com cada espécie que havia na terra. Mas ele estava só e não tinha quem o ajudasse. Durante 5 dias, Adão viu e nomeou todos os animais visíveis da terra. Acredito que esses dias sejam dias de 1000 anos. Veja estudo adicional sobre os dias de 1000 anos no final do texto. E se o Senhor disse a nós, e o Senhor disse a nós, não é bom que o homem seja só. Vamos fazer uma companheira para ele. E o Senhor Deus causou um sono profundo nele, Adão, e ele dormiu. E ele pegou para a mulher uma costela de entre as costelas dele, Adão. E desta costela originou a mulher. De entre suas costelas, e ele recompôs carne no lugar e construiu a mulher. Não fala de Lilith. Não fala que Adão era um ser andrógeno. Ou como uma pessoa até colocou em um comentário, o primeiro Adão não tinha sexo reprodutor. Como não, se o próprio Criador disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então o Criador ia criar Adão capado? Espera aí, pessoal. Aí diz assim o versículo 6, e ele acordou Adão de seu sono, e ao acordar, levantou-se no 6º dia. E ele, ou seja, o Todo-Poderoso, trouxe a ele, Adão, e ele a conheceu, e disse a ela, essa é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela deverá ser chamada, entre colchetes, minha esposa, porque ela foi tomada de seu marido. Então, o Criador não criou um outro homem. Ele não casou 2 pessoas do mesmo sexo.
Correto? Por isso devem homem e esposa serem um. E por isso deve o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa, eles serão uma só carne. Na primeira semana, Adão foi criado e sua costela, sua esposa. Na segunda semana, ele, Deus, mostrou ela para ele, Adão. E por esta razão o mandamento foi dado para guardar em sua impureza para o homem 7 dias e para a mulher 2 vezes 7 dias, 14 dias, ou seja, o resguardo, quando se dá a luz. Aí aqui tem uma nota. De acordo com George Shold, o sentido de Jubileu 3:8 é de que Eva foi criada com Adão e dentro de Adão na primeira semana, uma de suas costelas, mas só se tornou uma diferente criatura na segunda semana, o que eu não estou de acordo. Isto porque tanto o Jubileu quanto o Gênesis afirmam que no 6º dia da primeira semana foi criado o homem e a mulher, mas somente após o 6º dia da segunda semana que foi criada, separada, a mulher. Aqui, esse George Schultz, que teceu esse comentário, não sei se é rabino, mas ele coaduna com o pensamento dos rabinos dizendo que Adão foi o primeiro ser andrógeno. Então é bom a gente ver isso para poder discernir esses ensinamentos malignos. Aí vem assim no versículo 9. E depois de Adão ter cumprido 40 dias na terra, na qual foi criado, vejam que Adão não foi criado dentro do Éden. Adão foi criado fora do Éden. E depois de 40 dias que ele foi criado, é que ele foi trazido para o Éden. Aí eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho o que um rabino disse. Vocês vão ver que, olha, é um espírito diabólico. Então, olha aqui. E depois de Adão ter cumprido 40 dias na terra, na qual foi criado, nós o trouxemos ao jardim do Éden para lavrá-lo e cuidá-lo. Mas sua esposa, ou seja, Eva, eles trouxeram no 80º dia. E após esse tempo, ela entrou no jardim do Éden. Então, Adão entrou primeiro, depois de 40 dias, e Eva entrou depois no 80º dia. E por essa razão, o mandamento foi escrito nas tábuas celestes, no que diz respeito a ela quando dá à luz. Se ela parir um macho, menino, ela deve permanecer em sua impureza 7 dias, de acordo com a primeira semana de dias, e 33 dias ela deve permanecer no sangue de sua purificação. E ela não deve tocar em nada sagrado, nem entrar no santuário, até ela cumprir esses dias, no caso de um menino, totalizando 40 dias, o resguardo. Mas no caso de uma menina, ela deve permanecer em sua impureza 2 semanas de dias, ou seja, 14 dias, de acordo com as 2 primeiras semanas, e 66 dias no sangue de sua purificação, e serão no total 80 dias. E quando ela tiver completado esses 80 dias, nós a trouxemos ao jardim do Éden, porque este jardim é mais santo que toda a terra a seu redor. E cada árvore plantada nele é santa. Olha aí. Eu não sabia disso, meus amigos. Que Adão foi criado fora do jardim do Éden, teve que aguardar 40 dias, foi introduzido ao jardim do Éden, começou a trabalhar no jardim. Eva também foi criada da costela do homem fora do jardim do Éden, teve que esperar 80 dias para depois entrar no jardim do Éden. E aí diz que cada árvore plantada no jardim do Éden era santa. Interessante, não é mesmo? Muito interessante. Agora vamos ver o que o rabinato ensina. Vamos lá. Vou abrir aqui. Deixa eu aumentar aqui a letra. Aqui.
Aqui diz o seguinte, olha, deixa eu marcar aqui. Aqui diz o seguinte: os sábios ensinam na Baraita Tosefta 8:7 que Adão, o primeiro homem, foi criado no sábado, na véspera do sábado, sexta-feira, que realmente coaduna. E no fechar dos 6 dias da criação. E qual foi a razão que isso aconteceu? Para que os heréticos, ou os hereges, não sejam capazes de dizer que o abençoado, que o único santo, abençoado seja ele, teve um sócio, isto é, Adão, nos atos da criação. Alternativamente, ele foi criado na véspera do sábado, assim que, se uma pessoa torna-se halti, o que significa halti? Deixa eu colocar aqui. Translator. Translate mesmo. Google.com. Deixa eu ver o significado aqui de halt. Arrogante. Halt. Significa arrogante. Então, aqui está. Assim que, se uma pessoa se torna arrogante, o Todo-Poderoso pode dizer a ele: um mosquito precedeu você nos atos da criação. Olha que coisa, pessoal. Nós, seres humanos, nos gabamos de tanta coisa, mas de fato é verdade. Um mosquito foi criado antes do ser humano. Olha a sabedoria divina. Um mosquito, uma planta, uma árvore, os animais foram criados primeiro que o ser humano. O ser humano foi criado na sexta-feira, no 6º dia. Olha que coisa tremenda, não é mesmo? Então, para que a pessoa não se torne arrogante, o Todo-Poderoso poderá dizer a essa pessoa: um mosquito precede você nos atos da criação, assim como você foi criado por último. Alternativamente, ele foi criado na véspera do sábado, para que ele pudesse entrar em mitzvah de observar o sábado imediatamente. O que também tem nexo. Aí deixa eu pegar aqui a parte que o Rabino fala. O Rabino fala que o primeiro homem passou somente 12 horas. 12 horas no Éden. Olha só. Deixa eu ver aqui. É 38b. Sanhedrin 38b. Olha aqui. Tem essa parte aqui, olha. Aqui, começa daqui. Eu vou pegar isso para ser mais rápido e vou jogar aqui no tradutor Google. Está aqui. Vamos aumentar aqui a letra. Aqui, ó. É ensinado em uma baraita ou baraíta que o Rabino Meir diria: o pó que serviu para formar Adão, o primeiro homem, foi recolhido de todo o mundo, como está escrito. Quando fui feito em secreto e trabalhado nas partes mais baixas da terra, teus olhos viram a minha carne informe. Salmos 139, 15 e 16. Vamos ver. Salmo 139, é importante ver isso. Salmo 139. Vamos ver e marcar, né? Versículos 15 e 16. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha amarela. Vamos ver desde o 14. 14, 15 e 16. Vamos lá, marca aí que é muito bacana, muito profundo.
Olha que coisa, pessoal. Samuel Benini ia gostar disso daqui, eu tenho certeza. O Samuel ia gostar muito disso aqui. Olha só. Essa vai para você, Samuel. Está aqui. Salmo 139, versículo 14. Diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Quer dizer, o homem não foi feito nas profundezas da terra, não. Ele fez uma comparação, uma analogia, que os ossos do homem não foram encobertos quando no oculto o mesmo foi formado e entretecido, como, ou seja, comparando nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, quer dizer, ainda não era um zigotinho, não tinha forma de nada. Mas os olhos do Todo-Poderoso já o tinham visto. Por isso que aborto, pessoal, é um crime. Aborto é um crime. E quem defende aborto, eu não respeito, não. Eu não respeito. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, veja bem, todos os nossos dias, conforme o salmista, mesmo a gente sem ter nascido, já foram escritos. Olha a presciência do Todo-Poderoso. Ah, é destino? Não, não tem nada a ver de destino, pessoal. Destino é uma doutrina pagã. Não tem nada a ver de destino. Isso daqui não é cabala, não. É a palavra do Altíssimo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer, quando nem havíamos nascido, todos os nossos dias já foram escritos. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é cumprir o que o Pai determinou para cada um de nós. Não é maravilhoso isso? Vocês não acham que isso é maravilhoso demais? Eu acho isso tremendo. Eu acho isso tremendo. Então, entre milhões de espermatozoides, o Pai escolheu você. É você. Você que está aí agora, sentado no sofá, acompanhando essa live. Segundo, não sei, né? Dizem que quando ocorre uma ejaculação, pelo menos 10 milhões, ou mais até, de espermatozoides são liberados. E o Pai escolheu você quando o espermatozoide estava lá, forma de um girino, você ainda não tinha nem forma, eu não tinha nem forma. E você foi escolhido, meu amigo. Você foi escolhida. Samuel, você também é um escolhido, Samuel. Não deixa ninguém tirar aquilo que o Pai te deu, não. Não deixa ninguém tirar aquilo que o Pai te deu, não. Olha, pessoal, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E mesmo antes da gente nascer, conforme está escrito aqui no Salmo, Salmo de Davi, todos os nossos dias foram escritos em um livro. Todos os nossos dias. Esse dia já havia sido escrito em um livro, pessoal. Que nós estaríamos aqui quando poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, 22 horas e 49 minutos, já 1 hora e pouco de live, poderíamos estar dormindo, lendo livro, vendo televisão,
comendo, fazendo qualquer outra coisa. Mas esse dia já estava escrito que nós estaríamos reunidos aqui, meditando e aprendendo dessa coisa maravilhosa. Olha, eu louvo e agradeço a Yahweh Zevaot. Eu louvo e agradeço. Isso não é destino, não. Isso não é predestinação, não. Isso não é cabala, não. É a presciência, a própria existência do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso demais, meus amigos. Isso é maravilhoso demais. Então, o que o Hassatan quer fazer? Ele quer encurtar os nossos dias. Ele quer fazer de tudo para impedir que nós cheguemos até onde o Pai já pré-estabeleceu que deveríamos chegar. Ele não quer que nós completemos a carreira. Meu pai, agora eu entendo muito mais quando Paulo disse que ele completou a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Meus amigos, é isso que nós temos que fazer. Nós temos uma carreira estabelecida pelo Pai para cada um de nós. Você tem a sua carreira, eu tenho a minha, e nessa carreira nós temos que combater o bom combate e, acima de tudo, guardar a fé, que é a obediência e confiança. Isso é maravilhoso demais, meu pai. Isso é maravilhoso demais. É grandioso. Isso, meus amigos, que o Espírito Santo está nos dando aqui nesta noite, você não vai aprender numa faculdade de teologia, exegese, escatologia, divindade. Você não vai aprender numa faculdade de humanas, psicologia, nada disso. Precisa ler livro do bruxo Olavo de Carvalho, não. Leia a sua Bíblia. É o que nós estamos fazendo aqui, meditando na maravilhosa, inigualável, incomparável, inconfundível palavra do Todo-Poderoso. Isso é tremendo. Eu me emociono. Eu me emociono. Eu me emociono. Ele sabe de tudo. O dia exato que eu e a Márcia iríamos nos casar, esse dia de hoje, o dia que você se casou, preparou seu marido, a sua esposa para você, fez com que coisas acontecessem para que vocês se conhecessem. O dia exato quando a sua esposa seria fecundada e nasceu o seu filhinho, a sua filhinha, ele sabe de tudo. Não, esse canal aqui não tem superchat não, porque não é monetizado. O único canal que é monetizado está com strike. Ah, meu pai, tu és maravilhoso. Então vamos lá. É ensinado em uma baraíta que o Rabino Meir diria: o pó que serviu para formar Adão, o primeiro homem, foi recolhido de todo mundo, como está escrito, quando foi feito em secreto e trabalhado nas partes mais baixas da terra. Eu discordo disso, que o homem foi formado do pó de todo mundo. Teus olhos viram a minha carne informe. Está escrito, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, segundo a Crônicas 16:9, indicando que esta figura foi formada a partir de toda a terra, o lugar dentro da visão dos olhos do Senhor. O Rabino Oshaya diz em nome de Rabi, com relação a Adão, no primeiro homem. Deixa eu pegar aqui outra parte para traduzir. Está aqui, ó. Olha o que eles pensam, pessoal. Eles são muito endemoniados. Eles foram, vamos colocar, escolhidos, mas cuspiram, venderam, assim como fez Esaú. Venderam o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Está aqui, olha. Pegando essa parte aqui. Então, com relação a Adão, primeiro homem, seu torso foi feito de poeira tirada da Babilônia. Vai vendo. Sua cabeça foi feita de poeira tirada de Eretz Israel, a terra mais importante. E seus membros foram feitos de poeira tirada do resto das terras do mundo. Com relação às suas nádegas, Ravi Ahá diz, elas foram feitas de pó tirado de
Acra de Agma, nos arredores da Babilônia. Então, o bumbum do homem foi feito da Babilônia. Rio Babilônia, oh, 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 Lincoln Olivetti, Rio Babilônia. Olha como esse pessoal é endemoniado. Aí deixa eu apagar aqui, vamos pegar mais. Vai rindo aí, porque, olha, isso está aqui, ó, Sanhedrin 38. Está aqui. Agora vem a heresia, pessoal. Segura o tombo aí, não dá linha na pipa não, porque agora vem a heresia. Olha o que esse rabino aqui diz. Vai vendo. Vou colocar aqui. O rabino Yohanan Bar Anina diz: o dia dura 12 horas. E o dia em que Adão, o primeiro homem, foi criado, foi dividido da seguinte maneira. Quer dizer, nós vimos ali no livro de Jubileus que Adão foi criado e na segunda semana foi criado Eva. Ou melhor, na segunda semana foram trazidos os animais para que Adão pusesse nome. E como ele não achou ninguém, então o Criador o fez cair em um profundo sono, tirou uma costela, fechou o lugar com carne e dessa costela criou Eva. Mas olha o que o rabino disse aqui. Vou repetir. O dia dura 12 horas. E o dia em que Adão, o primeiro homem, foi criado, foi dividido da seguinte maneira. Na primeira hora do dia, seu pó foi reunido. No segundo, uma figura indefinida foi formada. Na terceira, seus membros foram estendidos. Na quarta, uma alma foi lançada nele. No quinto, ele ficou de pé. Na sexta, ele chamou as criaturas pelos nomes que deu a elas. No sétimo, Eva foi emparelhada com ele. No oitavo, ou seja, na oitava hora, eles se levantaram para a cama 2 e desceram 4, ou seja, Caim e Abel nasceram imediatamente. Vai vendo. Caim e Abel nasceram depois que eles foram expulsos. Mas o rabino, sinagoga, disse que na sétima hora, Eva foi emparelhada com ele. Na oitava, eles se levantaram para a cama, 2, eram 2, e desceram 4. Ou seja, Caim e Abel nasceram imediatamente. Na nona hora, ele foi ordenado a não comer da árvore do conhecimento. Na 10ª, ele pecou. No 11º, ele foi julgado. No 12º, ele foi expulso e deixou o jardim do Éden, como está escrito. Mas o homem não permanece na honra. Ele é como os animais que perecem. Adão não permaneceu, ou seja, dormiu em um lugar de honra nem por uma noite. Olha aí. É isso que eles ensinam. E a palavra mostra completamente diferente. Agora vamos voltar lá ao livro dos Jubileus, que nós vimos totalmente diferente. Então aqui diz: e na primeira semana do jubileu, do ano 1º ao 7º, Adão e sua esposa estavam no jardim por 7 anos lavrando-o e mantendo-o. Então Adão não passou 12 horas no jardim do Éden. Não passou. E nós os demos trabalho e os instruímos a fazer tudo o que é adequado ao plantio. Ou seja, Adão foi ensinado pelos anjos como ele deveria trabalhar a terra, como ele deveria plantar. Lembrando que as plantas que já estavam no jardim, como está escrito aqui, olha, que as plantas eram santas. Cadê aqui a parte que eu li? Que as plantas e árvores que já haviam no jardim do Éden eram santas. E foi o que a serpente fez justamente com Eva. A levou a tocar em algo que o Pai havia separado, santidade. Qual foi essa santidade? Aí, meus amigos, nós vamos ver isso
Talvez não dê para ver tudo hoje, mas eu vou tecer alguns comentários. Cadê aqui? Bom, mas nós já lemos que toda árvore e planta do jardim era santa, né? Então aqui diz o seguinte, aqui fica claro que as semanas são semanas de anos, porque pela primeira vez no texto está conectado a primeira semana com 7 anos do trabalho no jardim. E ele, ou seja, Adão, lavrou o jardim e estava nu, e não sabia, e não se envergonhava. Ele protegia o jardim das aves e dos animais selváticos, e dos animais domésticos, e colhia os frutos e os comia. E o que restava do que ele havia separado para ele e sua esposa, o que ele fazia? Estocava! Adão estocava comida. Adão, veja bem, morando no paraíso, com toda abundância, ele lavrou a terra, trabalhou a terra, plantou, colheu, ele comia o suficiente, ele e a esposa dele, o que sobrava, ele não jogava fora não, ele estocava. Aí a gente comenta, olha, fulano, começa a estocar um pouquinho de comida. Não, isso é falta de fé. Não, é burrice sua. Porque vai chegar o momento, meus amigos, é como diz a palavra, né? Que a inflação vai ser tão grande que vão vender esterco de boi por um preço altíssimo. Adão estocava comida. E depois de se completarem os 7 anos, que eles completaram lá, exatamente 7 anos, e no segundo mês, no 17º dia do mês, a serpente veio e se aproximou da mulher. Olha aí o quão sinistro, ou, vamos dizer assim, cabalístico, é o número 17. Eu comentei isso numa live. Como o número 17 é utilizado por satanistas como um número especial. Vou repetir. E depois de se completarem os 7 anos, que eles completaram lá, exatamente 7 anos, e no segundo mês, no 17º dia do mês, a serpente veio e se aproximou da mulher. O livro de Enoque fala quem foi essa serpente, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui o livro de Enoque. Porque eu estou utilizando um outro browser, então não sei se eu tenho aqui o livro de Enoque. Mas caso não, eu vou abrir aqui, duckduckgo.com. Olha, eu amo fazer esses estudos. Livro de Enoque. Tá aqui, isso daqui é PDF, né? Tá aqui, ó. Livro de Enoque. Vamos lá no capítulo 69 do primeiro livro. Opa, já passei? Capítulo 69. Versículo 7. Vamos fazer um zoom aqui. Olha aí, está aqui. Vamos ver aqui, aqui, ó. Os nomes e funções dos anjos caídos, o juramento de segredo. Aí diz assim: depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o chefão, o cabeção. O segundo é Araquiba. O terceiro é Armen. O quarto, Cocabiel. O quinto, Turel. O sexto, Ramiel. O sétimo, Danei. O oitavo, Cael. O nono, Baraquel. O 10º, Azazel. O 11º, Armers. O 12º, Batarial. O 13º, Basasael. O 14º, Ananel. O 15º, Turial. O 16º, Simapiceel. O 17º, Getarel. O 18º, Tumael. O 19º, Tarel. O 20º, Rumel. O 21º, Azaziel. Estes, 21, são os principais chefes dos anjos.
e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50 e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Jecom, e aqui Jecom pode simplesmente significar o rebelde. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo, subir aqui agora, desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Asbeel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. Então, sim, os anjos coabitaram com seres humanos e geraram outra raça. O nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Golpe de morte, aborto. Ele, ou seja, Gadriel, está aqui, ó, versículo 7, seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança. Todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Então está aí o sem vergonha que seduziu a Eva. Agora vamos ver o que diz o livro do Targum de Jerusalém? Vamos lá. Olha, pessoal, eu não estou com pressa, vocês estão? Vamos lá. Targum de Jerusalém. Vamos ver aqui. Opa, até escrevi errado. Está aqui. Só que aqui está em inglês. Eu vou abrir aqui. E tem ele dentro da Sefaria, que é a livraria judaica. Vou abrir aqui novamente. DuckDuckGo.com. Não deveria mais estar usando isso, mas vamos lá. Targum de Jerusalém. Deixa eu ver se eu pego aqui. Está aqui, ó. Targum de Jerusalém, SlideShare. Depois eu vou salvar tudo isso aqui. Tá vendo, pessoal? Tem muita gente que me manda e-mail, Gustavo, manda para mim. É só você entrar no computador e fazer isso que eu estou fazendo aqui que você vai encontrar, pessoal. Está aqui, ó. Targum de Jerusalém. Já coloquei aqui full screen. Vamos ver aí. Está aí, tá vendo? Targum de Jerusalém. Está aqui, ó. Bereshit, Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Waikirá, que é Levítico, Bamidbar, que é Números, Devarim, que é Deuteronômio. Somente os 5 primeiros livros, tá bom? Olha aqui. Vou colocar lá na parte que Eva foi seduzida, tá bom? Está aqui o Gênesis. Está aqui, ó. Desde a eternidade, Elohim criou Shmaia e a terra. E a terra estava um caos absoluto e despovoada dos filhos dos homens, e sem todos os animais, com escuridão sobre as faces das profundezas. E a roca da compaixão de diante de Elohim soprou as faces das águas. E disse Elohim, haja luz para iluminar o mundo. Tá vendo? Esse é o Targum. Utilizando-se de uma linguagem diferente da qual nós estamos acostumados, mas o sentido é o mesmo. Então, vou ver aqui. Olha só, está aqui, ó. Capítulo 3. E a serpente, não em vão que esse sinagoga de Satanás, no círculo interno, eles têm o culto de adoração à serpente sagrada. Eu venho falando isso para vocês. E a serpente era a mais ardilosa de todos os seres do campo que Elohim tinha feito. E disse à mulher, é verdade que Elohim disse,
não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente, dos demais frutos das árvores do jardim, temos permissão de comer. Mas do fruto da árvore que está no meio das árvores do jardim, disse Elohim, não comereis de sua porção, nem tocareis nele, para que não morrais. E naquela hora, a serpente falou uma acusação contra o seu Criador. E disse à mulher, não é a morte que morrereis. Olha o ensinamento da serpente. Destoando totalmente do ensinamento do Todo-Poderoso. Não é a morte que morrereis. Contudo, todo artista odeia a sua obra de arte. Hoje, diante de Elohim, sabe-se abertamente que no dia em que comerdes de sua porção, sereis como os grandes Malacai, ou seja, como os grandes anjos. Está vendo? Que sabem discernir entre o bem e o mal. Ou seja, a mulher ela foi seduzida pelo desejo de se tornar uma sapiência, de conhecer todos os mistérios. Vaidade de vaidades. Então, sereis como os grandes Malacai, que sabem discernir entre o bem e o mal. E a mulher viu Samael, o Malaca da morte, e temeu. E sabia que boa era a árvore para se comer. Mas espera aí, você leu em Enoque que era Gadreel. Gadreel é o nome em hebraico. Samael, se não me engano, acho que é aramaico. E a mulher viu Samael, o Malaca da morte. Malaca é anjo. E temeu, e sabia que boa era a árvore para se comer, e era cura para iluminar a luz dos olhos, e árvore desejável para por ela dar o entendimento. E ela tomou do seu fruto, e comeu, e deu a seu marido com ela, e ele comeu. E foram iluminados os olhos de ambos, e conheceram que estavam o quê? Nus. Que foram despidos das vestes de ônix. Ou seja, o corpo deles não era semelhante ao nosso, com que foram criados. E apareciam as suas vergonhas. Então, eles foram criados com órgãos. No caso, o homem, o bilauzinho, e a mulher perseguida. E costuraram para si folhas de figueira, e fizeram para si cintas. Correto? Agora, preste bem atenção. Aí vem, Elohim desce, né? Tá aqui, ó. E ouviram a voz do Menra, de Elohim, que pairava no jardim para o repouso do dia, na viração do dia. E escondeu-se o homem e sua mulher de diante de Elohim, entre as árvores do jardim. Eles sabiam que já haviam feito o que não era para ter sido feito. E aí Elohim faz a primeira profecia bíblica, dizendo sobre a eterna luta que está chegando ao fim entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, porque a mulher pisará, a descendência pisará sobre a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar. Correto? E aí, continuando, continuando, vamos lá. Versículo 20. E chamou o homem o nome de sua mulher, Havá, que é Eva, que ela se tornou mãe de todos os filhos dos homens. E fez Elohim, ou Eloquim, para o homem e a sua mulher vestes de honra, da pele da serpente, que saiu dela, sobre a pele em suas carnes. Ele mudou o ônix deles, que se desfez, e os vestiu. Eles perderam a glória. E é esse corpo glorioso de ônix que nos aguarda, meus amigos. É esse corpo glorioso que nos aguarda. Olha que coisa maravilhosa.
Meu pai, eu te amo. Vamos lá. Continuando aqui ainda, olha só. Capítulo 4 diz o seguinte. Veja bem. E Adão, ou seja, Adão, conheceu intimamente a Havá, Eva, sua esposa. Aí o que está escrito aí logo após? Que ela ficou grávida de quem? Samael. E quem era Samael? O Malaca da morte. Ou Gadreel no Enoque, no livro de Enoque. Então, e Adão conheceu intimamente a Havá, Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, o Malaca desejável. E ela concebeu e deu à luz a quem? A Caim. E ela disse: tenho adquirido um homem do Malaca. Quem era o Malaca? Samael, o anjo da morte. E olha aí, a descendência da serpente. Está claro, não está? Aí o versículo 2. E continuou a gerar de seu marido Adão, o seu irmão gêmeo, e a Revel, Abel. E Revel era um pastor de gado miúdo, mas Caim era um homem lavrador do solo. E foi ao fim dos dias, no 14º dia de Nissan, que Caim trouxe do fruto da terra, da semente do linho, uma carban, oferta de primícias diante de Elohim. E então? Eu tenho certeza que o que gosta de chutar a Torá tem conhecimento desse livro aqui, o Targum de Jerusalém. Agora, resta saber se terá coragem de lê-lo ao vivo numa live e admitir. Correto? E aí? Mas, Gustavo, essa não é a Bíblia. Pesquise, então, sobre o Targum de Jerusalém. Existem 2 Targums. Os cabalistas, eles sabem disso aqui. Eles sabem disso. Meus amigos, deixa eu até salvar isso aqui nesse browser. Salvar isso aqui. Aqui, Targum de Jerusalém. Salvar essa aqui também. Aqui. Salvar aqui o livro de Enoque. O livro de Enoque também, quando começamos a falar sobre o mesmo, esse canal e outros, várias pessoas começaram, Enoque, coisa e tal. Falar de Nefilim, então, endoidou. Tá fumando maconha estragada esse daí. Agora o pessoal tá vendo a realidade, as coisas se formando, tornando-se realidade. Poxa, não é mesmo? Aí agora as pessoas estão admitindo isso. O que eu mostrei aqui para vocês, meus queridos, não é algo inventado pela minha mente, não. Eu li juntamente com vocês. Juntamente. Por isso que eu estava ansioso por começar este estudo do livro dos Jubileus. É um livro muito interessante. Muito interessante. E comparando com o ensinamento dos rabinos, que nós já vimos que são... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos voltar aqui para terminar, pessoal. Eu sei que estou demorando um pouco hoje, mas é que eu confesso a vocês que eu amo fazer esses estudos. Já temos 2h10 de live. Eu amo fazer esses estudos. Eu me empolgo, eu me emociono e não me canso de louvar e de amar e de adorar ao meu Salvador. Não me canso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Tem mais uma coisa aqui. Opa, coloquei aqui errado. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá
Está aqui, voltando ao livro de Jubileu, dos Jubileus. E depois de se completarem 7 anos, que eles completaram lá, exatamente 7 anos, e no segundo mês, no 17º dia do mês, a serpente veio e se aproximou da mulher. E a serpente disse para a mulher: Deus lhe ordenou, dizendo que tu não devias comer de todas as árvores do jardim? E ela disse para a serpente: para todos os frutos dessas árvores do jardim, Deus nos disse: comam, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para nós: vós não comam dessa, nem devem tocá-la ou morrerão. E a serpente disse para a mulher: tu certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que tu comeres dela, teus olhos serão abertos e tu serás como deuses, ou vocês serão como deuses, e tu conhecerás o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era doce e de aspecto agradável. E outra coisa, os cabalistas, não foi maçã não, tá, pessoal? Segundo aquele livro A Doutrina Secreta de Israel, que explica o Zohar, parece que foi um figo, se não me engano. Depois eu vou procurar e mostrar a vocês. Mas não foi maçã não, tá? Parece que foi figo. E a mulher viu que a árvore era doce de aspecto agradável e que seu fruto era bom como comida. E ela o pegou e o comeu. E quando ela, pela primeira vez, cobriu-se com folhas de figueira, ela deu também a Adão, e ele o comeu e seus olhos foram abertos. E ele viu que estava nu. E ele pegou folhas de figueira e as costurou, e fez um avental para si, e cobriu sua vergonha. Daí o porquê os irmãos de avental usam um avental na frente. Para o quê? Para cobrir a vergonha. Estão vendo, meus amigos? Olha como o Pai revela, né? Porque, segundo os adoradores do bode, a serpente, ela não causou dano, não. Ela liberou Eva, libertou Eva com o conhecimento, fazendo-a abrir os olhos para o conhecimento. Essa é a doutrina que eles pregam. É daí que vem a gnose. E esse ensinamento gnóstico ou agnóstico tem penetrado sorrateiramente nas igrejas. E a maldição que o Todo-Poderoso lançou sobre a serpente é forever, para sempre. Então não tem amizade com essa descendência, não, com a semente da serpente, não, pessoal. Não existe amizade. Está aqui, ó, versículo 23. E Deus amaldiçoou a serpente e se indignou com ela para sempre. E Deus se indignou com a mulher porque ela seguiu a voz da serpente e comeu. E ele, Deus, disse a ela: eu multiplicarei sobremaneira seu lamento e suas dores. Em lamento tu darás à luz a seus filhos. E seu retorno, ou seja, sua vontade, será para teu marido. E ele governará a ti. E para Adão ele também disse: porque tu seguiste a voz de tua esposa e comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comerias, maldita será a terra, ou seja, o solo, por tua causa. Espinhos e abrolhos, ou seja, ervas daninhas, ela te dará. E tu comerás seu pão no suor do teu rosto, até que tu retorne à terra de onde foi tirado. Porque da terra tu vieste e para a terra retornará. E ele, Deus, fez para eles agasalhos de pele, e lá no Targum nós vimos que esse agasalho, essa roupa foi feita com a pele da própria serpente, e os vestiu, e os mandou embora do jardim do Éden. O homem não ficou 12 horas, como esse rabino endemoniado ensinou, não. E no dia no qual Adão partiu do jardim, ele ofereceu como doce aroma uma oferta de incenso, gálbano, estoraque. E aí um ponto de interrogação, estou um pouco, sei o que é estoraque. E especiarias pela manhã com o nascer do sol, do dia em que ele cobriu sua vergonha. E naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, ou seja, o gado, e de todas as aves e de
tudo o que caminha e de tudo o que se move, de modo que eles não puderam mais falar. Quer dizer, árvore, ou melhor, os animais falavam. Os animais falavam. Vejam vocês. Então vai chegar na nova, quando tudo se fizer novo, os animais vão voltar a falar também, pessoal. Repetindo. E naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, e de todas as aves, e de tudo que caminha, e de tudo que se move, de modo que eles não puderam mais falar, porque eles todos falavam uns com os outros com um lábio, entre parênteses, um sotaque e um idioma. E ele, Deus, expulsou para o jardim, expulsou para fora do jardim do Éden toda a carne que estava no jardim do Éden, e toda a carne foi espalhada de acordo com suas espécies e de acordo com os seus tipos, para os lugares que haviam sido criados para eles. Até os animais foram expulsos. E apenas a Adão, ele, Deus, deu os meios com os quais cobrir sua vergonha de todos os animais selváticos e domésticos. Por conta disso, é prescrito nas tábuas celestes, existem tábuas nos céus, no que diz respeito a quem conhece o julgamento e a lei que eles devem cobrir suas vergonhas. E não devem se descobrir como fazem os gentios que se descobrem, ou seja, ficam nus. E na lua nova do 4º mês, Adão e sua esposa partiram do jardim do Éden e habitaram na terra de Elda, na terra de sua criação. Está aí outra prova que eles não foram criados no jardim do Éden. Eles foram levados como prêmio para dentro do jardim. Pessoal, esse livro é muito interessante. Esse livro é muito interessante. E Adão chamou sua esposa pelo nome de Eva. E eles não tiveram filhos até o primeiro jubileu. Aqui já diz diferente do Targum, um pouco diferente. E depois desse tempo, ele a conheceu, ou seja, tiveram relações sexuais. Agora, ele lavrava a terra conforme havia sido ensinado no jardim do Éden. Aí eu vou parar por aqui, pessoal. Sábado que vem vamos continuar daqui. O capítulo 4, Caim e Abel, filhos de Adão. Vejam aqui, olha só. Só introdução. Na terceira semana do 2º jubileu, do ano 64 a 70, ela, ou seja, Eva, deu à luz a Caim. E na 4ª semana, ela deu à luz a Abel. E na terceira semana do 2º jubileu, 64 a 70, ela deu à luz a Caim. E na 4ª, ela deu à luz a Abel. E na 5ª, ela deu à luz a sua filha Auã. E no primeiro ano do 3º jubileu, no ano 99, Caim matou Abel porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Então, no próximo sábado, nós vamos continuar daqui, do capítulo 4. Muito bacana esse livro. Muito bacana. Olha, pessoal, de repente, a sua cabeça está dando voltas, né? De repente, você hoje